e para proclamar um ano santo da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Eterna, sua misericórdia. Mais uma vez, eterna, sua Estimado Moisés, queridos irmãos e irmãs da comunidade Shalom, desejo também cumprimentar irmãos associados à comunidade, irmãos da nossa arquidiocese de um modo geral, enfim, todos vocês que vieram participar desse momento tão bonito, quando nós entregamos nas mãos de Deus toda a experiência vivida ao longo deste ano de 2024, mas também desejo imenso de já colocar nas mãos do Altíssimo Senhor todas as alegrias e naturalmente daquilo que há de vir para nós no ano de 2025. Desejo também cumprimentar irmãos que vieram de outros estados, de outras dioceses, de outros locais, para participar conosco da graça desta noite, da beleza do que aqui estamos realizando, preparando aquilo que vamos realizar. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, existe uma figura do folclore brasileiro que é bem interessante, chamada de Curupira. Certamente vocês, estudando quando eram menores o folclore brasileiro, viram aquelas personagens bem interessantes, né? A mula sem cabeça, o boitatá, a cuca, lá do pica-pau amarelo, né? Mas também, né, a curupira. Pois bem, afinal de contas, o que é que eu estou falando dessa figura? Porque a curupira, diferente dos outros animais, no folclore naturalmente, essa figura mítica, ela tem os pés voltados para trás. E é interessante que esses pés voltados para trás fazia com que ela enganasse todos os animais, porque ninguém sabia se ela estava indo ou se ela estava voltando, porque os pés eram exatamente inversos. E como ela podia disfarçar, todos aqueles que buscavam encontrá-la sempre acabavam se perdendo no meio da mata. E ela conseguia, com tranquilidade, né, fazer com que as pessoas vivessem momentos difíceis, se perdessem ao longo do caminho e não conseguissem realizar aquilo que tanto desejavam, que era, saindo de um lugar, chegar até o outro. Naturalmente não preciso pedir para que vocês olhem para os seus pés. Vocês têm os pés voltados para a frente. Não preciso pedir que a gente fique eternamente observando para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para a frente. E é interessante que o Evangelho que hoje nós acolhemos nos fala exatamente de um instante que Jesus viveu depois de uma longa caminhada. Ele estava em Nazaré, a sua terra. Ele estava na sinagoga, era um dia de sábado. Ele estava com a sua gente. O grande ensinamento de Jesus desde o início é que ele é um peregrino da esperança. Ele é um peregrino do Pai do céu. Ele é um peregrino que deseja encontrar todas as pessoas. E assim como nós, Jesus tinha os pés para a frente. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, não poucas vezes ao longo da vida, nós fazemos escolhas que ao invés da gente ir para a frente, a gente vai para trás. E por mais que os nossos pés estejam voltados para a frente, a gente parece uma curupira andando
ao contrário, ou então deixando marcas para que os outros se percam. Deus nos fez para viver um ano novo da graça. Deus nos fez para vivermos a beleza de sua misericórdia em nossa vida. Deus nos fez para ir adiante, mas não basta apenas ir adiante, é preciso saber para onde a gente vai. O antigo escritor judeu diz uma palavra que serve perfeitamente para nós. Ele diz: quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Portanto, nós saímos de Deus, estamos sempre voltando para Ele, e portanto não existe caminho para nós senão o caminho de ida, e a gente precisa fazer esse caminho com a força do coração, porque se o coração não arde, os pés não andam. Porque é que Jesus sempre cumpria a sua meta, até mesmo quando caminhou para a cruz, que Ele foi livremente com o projeto do Pai, para mostrar até que ponto os pés de Deus são capazes de andar, até que ponto os pés de Deus, Jesus Cristo, é capaz de ir para mostrar o amor que tem para conosco. O Senhor foi em todos os cantos, pregando a palavra, Ele é a palavra, Ele é o Evangelho. Foi em todos os lugares levando essa palavra viva, e ali dentro daquela sinagoga, como fora dela, o tempo todo o Senhor queria caminhar para o coração daqueles que Ele via com os seus olhos cheios de amor e de misericórdia. O tempo todo Ele caminhava porque Ele queria atingir o coração da humanidade. O tempo todo Ele caminhava, estava sempre indo para a frente, porque Ele queria nos ensinar que é para a frente que a gente anda, e indo cada vez mais para a frente, buscando aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquela que é a verdade, a gente consegue chegar e atingir o coração de Deus. Se a nossa meta é o coração de Deus, se nós mandamos o nosso coração antes do nosso corpo, então a realidade se dá, a realização se faz, e a alegria vem à nossa vida, a toda a nossa existência. Portanto, essa noite é um convite para que a gente olhe no mais profundo do nosso coração, para saber em que lugar ele está. O segundo momento, para entender e olhando o nosso corpo, perceber que precisamos cada vez mais andar para a frente, e por causa disso, tendo Jesus Cristo como meta da nossa vida, apesar das barreiras e dificuldades que encontramos ao longo do nosso caminho, ali está o Senhor, que deseja fazer com que nós nos realizemos plenamente, e só existe plena realização naquilo que desejamos, naquilo que queremos em nossos projetos, se o centro da nossa vida e da nossa história, inegavelmente, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não existe barreira para aquele que tem fé. Não existe lugar que não possa ser alcançado por aquele que confia verdadeiramente em Deus. E não há senão um caminho a seguir, senão aquele que nos leva à vida, aquele que nos leva à plena realização. E nós sabemos, o caminho, a verdade e a vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente viva as alegrias e as esperanças desse mesmo Senhor, e que nenhum de nós esqueça de um ponto fundamental para a nossa vida. O ano que vem, que está tão próximo de nós, é o ano de um jubileu, é o ano da misericórdia de Deus. 25 anos depois do ano 2000, é o ano da possibilidade, é o ano do perdão de Deus para conosco, é o ano de começar tudo outra vez. Ou a gente abraça essa verdade que liberta, que salva, ou a gente abraça essa esperança nova que Deus faz surgir no nosso coração, ou a gente vai ficar perdido ao longo do caminho. Portanto, meta, portanto, disciplina, mas fundamentalmente tudo isso iluminado por uma fé que a gente precisa ter no coração, se realmente desejamos chegar aonde Deus deseja que cheguemos. E cada um de nós, vivendo a beleza de confiar
única e exclusivamente como fonte primária em Deus, e ao mesmo tempo buscando tantos outros irmãos para viver a realidade dessa vida que Ele colocou em nossas mãos, que a gente viva a certeza de um tempo novo, porque 2025 ou será um ano da graça para nós, como Jesus nos mostrou através do seu Evangelho, ou será um ano da dispersão, que com Ele a gente caminhe, que a exemplo dele a gente mande o nosso coração já para o dia 31 de dezembro de 2025, e se o nosso coração já está lá, não existe outra coisa a fazer senão caminhar com os nossos corpos alegres e felizes, sempre para frente ao encontro daquele que tudo realiza em nós. Meus irmãos e minhas irmãs, depois dessa palavra inicial, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, que resume, não é, essa força nova que nós precisamos ter quando nós desejamos realizar bem uma coisa. Se alguém conhece, me perdoe, mas é que me veio ao coração nesse momento, né? E a história diz o seguinte, pelo amor de Deus, sem nenhum preconceito, é apenas uma historinha, tá certo? A história nos diz o seguinte, que um padre foi mandado por um bispo para uma paróquia, né, no interior, bem no interior. E quando ele chegou lá, ele encontrou uma igreja muito bonita, barroca, mas a igreja estava precisando de uma boa restauração. E o maior problema que o padre encontrou naquele momento é que o teto estava cheio de goteiras. No dia da primeira missa, quando o padre foi assumir a paróquia, foi um problema terrível, porque ele, quando começou a pregar o evangelho, resultado, começou a chover, e ele viu que todo mundo dentro da igreja estava tão acostumado com aquelas telhas quebradas, que todo mundo abriu, né, ali o guarda-chuva, porque, né, para não se molhar. Até mesmo ele que estava no altar, uma pessoa veio com um guarda-chuva maior, para que a chuva não caísse, a água não caísse sobre, não é, ali a Eucaristia. E ele disse: pessoal, olha a situação que nós estamos vivendo, vocês se acostumaram tanto com essa situação que, né, agora já trazem até guarda-chuva aqui para a igreja. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha para a gente restaurar esse telhado. Quem concorda, levante a mão. E todo mundo levantou a mão. Ótimo, então vamos fazer o seguinte, eu vou comprar Bíblias, porque todo mundo gosta da palavra de Deus. Vocês vão ler essas Bíblias, vocês vão me trazer daqui a um mês essas Bíblias que eu vou comprar, e assim com o dinheiro a gente vai restaurar tudo. Quem concorda? Todo mundo levantou a mão. Ele disse: ótimo, vejo que vocês realmente gostam de participar. Pois bem, na semana seguinte ele disse: olha, eu tenho lá na sacristia 5.000 Bíblias, porque eu contei aqui os bancos, são 500 pessoas. Se cada um de vocês levar 10 Bíblias, serão 5.000 Bíblias que vão ser vendidas, e assim a gente vai conseguir resolver o problema. Tá certo? Todo mundo disse ok. Depois da missa me procurei na sacristia, e foi o que aconteceu, foram para a sacristia. Pois bem, se fez uma fila, e chegou o primeiro. Eu disse: padre, o senhor falou 10 Bíblias, mas eu não tenho condições de levar 10 Bíblias, porque eu tenho um problema na coluna, é muito pesada, então eu quero levar uma. E o padre deu a primeira Bíblia. A segunda pessoa disse: padre, eu trabalho lá na capital e é muito difícil vender alguma coisa, que eu trabalho quase o tempo todo. 10 eu não posso levar não, mas uma eu prometo vender. Ele deu também uma Bíblia, e todo mundo foi dando desculpa, e todo mundo foi pegando apenas uma Bíblia. Resultado, o padre acabou dando ali, né, mais ou menos 500 Bíblias, apenas uma para cada fiel. E quando ele olhou para o lado, ele disse: meu Deus, já não basta o rombo do teto, ainda vai ficar um rombo do caixa, porque me sobraram 4.500 Bíblias. O que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, me dê uma luz, me dê uma luz. Quando ele estava assim rezando, entra um gaguinho, e o gaguinho se aproximou e disse: padre, eu quero levar todas essas Bíblias. O padre não quis dizer nada, não é? E para não ferir aquele rapaz, disse: tá certo, gaguinho, leve essas Bíblias, mas no final do mês me traga, que eu vou tentar devolver lá para, não é, a editora, tá certo?
E o Gaguinho alegre disse: tá, seu papá, padre. E assim foi. Bom, o Gaguinho foi embora com as 4.500 Bíblias. Pois bem, chegou o final do mês e o padre na missa disse: olha, pessoal, por favor, eu peço que lá na sacristia, depois da missa, vocês me devolvam o dinheiro da Bíblia que vocês venderam, né? Infelizmente só vai dar com as 500 Bíblias que eu dei para vocês, para restaurar aqui essa parte aqui, para que não caia água sobre a Eucaristia. Mas pelo menos, né, vai ser feito isso. Mas não esqueçam de, depois da missa, vir procurar. E foi feita a fila outra vez, 500 pessoas. E o primeiro chegou e disse: padre, eu peço desculpas, mas eu não tive tempo, que minha coluna ficou doendo tanto essa semana que eu não pude durante o mês vender. Eu estou devolvendo a Bíblia. A outra disse: padre, minha patroa me prendeu lá e eu não pude vender, devolveu. O outro disse: padre, eu deixei dentro do criado mudo do meu quarto, esqueci, devolveu. E assim, aquelas 500 pessoas, uma por uma, foi devolvendo aquela única Bíblia que havia levado. E o padre disse: meu Deus do céu, eu já posso imaginar aquele Gaguinho entrando aqui, né, com aquelas 4.500 Bíblias. O que é que eu vou fazer, Senhor? O que é que eu vou fazer, Senhor? E o Gaguinho entrou, né? E o Gaguinho entrou alegre, feliz, com um pacote. E o Gaguinho, olhando para o padre alegre, disse: padre, aqui tá o dinheiro das Bíblias, né? O padre disse: Gaguinho, você conseguiu vender 4.500 Bíblias no espaço de um mês? O Gaguinho falou: vendi, padre. Pois bem, o padre então ficou admirado, disse: meu irmão, ninguém conseguiu no espaço de um mês, sem nenhuma dificuldade que tem, vender uma única Bíblia. Como é que você conseguiu vender 4.500 Bíblias no espaço de um mês? Então o Gaguinho falou: padre, foi fácil. Eu chegava nas casas das pessoas e eu perguntava: a senhora quer vender, quer comprar essa Bíblia, ou a senhora quer que eu leia ela todinha, do Gênesis ao Apocalipse agora? E assim o Gaguinho conseguiu vender 4.500 Bíblias. O limite dos sonhos somos nós que damos. O homem-Deus, Jesus Cristo, colocou como limite para si a salvação de toda a humanidade e conta conosco para que isso aconteça. Que a gente não imponha limites para realizar o projeto de Deus, e que a gente não se imponha limites para realizar o que de tão belo a gente deseja fazer. Que, portanto, esse ano seja novo, jubileu de esperança e de graça na vida de todos nós, e que o Senhor a todos nos abençoe.